sentido de eu estudar tanto se daqui a alguns anos eu não vou ter mais mundo. Um jovem europeu tem essa percepção de que não há sentido em estudar se você não vai ter onde trabalhar, sabe, no futuro. Hoje eu vim contar para vocês de uma coisa muito legal que está acontecendo na Europa, que são as Strike for Climate, que são as greves pelo clima, que estão sendo puxadas por crianças e adolescentes lá na Europa. Começou de uma forma muito louca, tipo uma menininha, tipo uma jovenzinha maravilhosa, chamada Greta. Ela começou sozinha, nos dias de sexta-feira, quando ela fazia uma greve na frente do Parlamento de Estocolmo. Ela saía da escola, ia para a frente do Parlamento pedir por ação climática. E falava, eu não vou estudar porque eu não preciso fazer a minha lição de casa se os meus representantes não estão fazendo a lição de casa deles. Então, não vou estudar, não vou para a escola. Ou seja, que os mais velhos, os tomadores de decisão, fizessem alguma coisa de fato para diminuir os impactos das mudanças do clima, para que ela, enquanto adolescente, tivesse um possível futuro. Na Conferência de Clima da ONU, ela contou a história dela, ela conseguiu ter toda essa voz e ela chocou todos os representantes, porque imagina, você olhar para uma menina de 15 anos e essa menininha falar, cara, eu não vou fazer a minha lição de casa se você não fizer a sua. Foi um super tapa na cara de todos os representantes. E aí ela conseguiu mobilizar toda a juventude internacional, principalmente da União Europeia. O que a gente vê hoje lá na Europa, né, com crianças sabendo sobre mudanças climáticas, é um processo também de desentendimento a nível governamental de alguns países da União Europeia, de propor soluções para as escolas e colocar isso no currículo de base também. Falar sobre clima no currículo de base. Por que estudantes brasileiros não fazem greve aqui no Brasil? Para explicar os contextos diferentes, eu preciso contar uma história. Senta que lá vem a história. No final da década de 90, o governo brasileiro aprovou a Política Nacional de Educação Ambiental. De lá para cá, as nossas escolas elas ainda não têm uma política ambiental forte, o que não cria campo para que mais crianças e jovens tenham consciência de seu impacto ambiental, o que eles podem fazer para diminuir esse impacto e quais são as possíveis futuras soluções. É muito complicado para você falar para um jovem brasileiro que ele precisa, sei lá, parar de emitir gás carbônico na atmosfera, que ele precisa virar vegano ou vegetariano, porque a gente está tão preocupado com questões, não diria prioritárias, mas mais urgentes, sabe? Na concepção do jovem aqui, eu preciso me preocupar com a minha segurança. Eu sou mulher, sou negra, eu volto para casa 10 horas da noite depois do estágio. Então, tipo, como que eu vou me preocupar com as mudanças climáticas se eu preciso me preocupar, sei lá, em chegar viva na minha casa? E, infelizmente, isso é o que acontece com o jovem brasileiro. E a gente não tem um incentivo no nosso meio educacional de olhar para esses temas. E o que é educação climática, né? A gente está aqui falando de tudo isso, é a gente ter consciência de que nada, exatamente nada do que a gente faz, do que a gente come, do que a gente veste, do que a gente bebe, está deslocado de impacto climático. O jovem precisa estar em contato com pessoas que já sofrem as mudanças climáticas. Eu não consigo olhar para os meus amigos da faculdade e falar, cara, vamos olhar para as mudanças climáticas, vamos tentar mudar alguns hábitos para a gente cuidar do planeta. E eles olham para mim e falam, Amandinha, tipo, não. Porque infelizmente a gente não é educado nem a nível primário, nem nas escolas, nem a nível universitário. Sem educação climática a gente não consegue chegar, por exemplo, ao que o Acordo de Paris se propõe, que é a gente manter a temperatura da Terra abaixo de 2 graus até o final do século.